O projeto de Deus para a salvação do homem. Um acontecimento inédito, chocante, mas também perfeito e eterno, que marcou e dividiu a história humana, como também mudou e tem mudado o destino eterno de milhões de pessoas em todas as gerações até o presente momento. Este acontecimento foi profetizado pelo profeta Isaías 8 séculos antes de Cristo. Vejamos as declarações que Isaías fez sobre o propósito da crucificação de Cristo no livro que leva o seu nome, Isaías 53, do versículo 2 até o versículo 12. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quando João Batista viu Jesus, que se aproximava dele para ser batizado por ele, declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Mas quem era Jesus na realidade? Ele era somente o Cristo, o Messias prometido, o servo sofredor? Vejamos o que João declarou sobre Jesus. No livro de João 1, do versículo 3 a 14. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus mesmo respondendo a Filipe, um dos apóstolos, quando esse lhe perguntou onde estava o Pai, disse Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 14:9. O que podemos ver pelas Escrituras? Que Deus se fez homem para morrer pelo homem. No livro de Atos 20:28 encontramos escrito: Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue.
Por ser Deus justo, sendo que a justiça é um de seus atributos, ele não permitiu que Adão permanecesse no paraíso diante da sua santa presença. O pecado de Adão e Eva resultou a reprovação da parte de Deus, maldição e expulsão do paraíso. Deus não poderia e não pode negar a si mesmo. Ele é a justiça e diante da sua presença não habita iniquidade alguma. Entretanto, sendo Deus não somente justiça, mas também amor, ele já tinha projetado o maior e o mais perfeito projeto a fim de salvar o homem de sua perdição eterna, desfazendo a inimizade causada pelo homem entre o homem e Deus, para que voltasse a habitar em sua presença para sempre. Este maravilhoso e perfeito projeto constitui em que ele mesmo veio ao mundo, esvaziando-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, o que está escrito em Filipenses 2:7. A Bíblia declara que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, dando ao homem a palavra de reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, não aceita o pecado, tomou o pecado de toda a humanidade para que por ele, ou seja, por seu sacrifício na cruz, o homem fosse justificado para a salvação. Encontramos isso em 2 Coríntios 5, 19 e 21. Deus, por seu amor, veio aplacar sua própria justiça, satisfazendo as exigências necessárias para que o homem tivesse a oportunidade de salvação e pudesse receber vida eterna. Mesmo sendo Deus justo, puro e santo, mesmo Ele, que habita na luz inacessível, que não suporta o pecado, veio a este mundo para tomar o pecado de toda a humanidade e cravar sobre si mesmo na cruz. Na cruz, o bendito se tornou maldito. O Deus Santo se tornou o homem mais impuro ao tomar os pecados de toda a humanidade. Tudo para salvar o homem. Jesus, em sua natureza humana, declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro e vida eterna, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Supremo Juiz, Senhor e Pastor, se fez carne para dar a sua vida pelas ovelhas. Como negligenciar tão grande salvação? Como negligenciar a chance de obter vida abundante e viver na eternidade, num lugar de beleza inimaginável, onde só se encontra o amor, a paz, a verdadeira felicidade, onde não haverá tristeza, dor, sofrimento, morte, angústia, nem separação, habitando eternamente na presença de Deus? Como perder a eternidade de ser livre do tormento eterno, onde a chama não se apaga e o bicho não morre, onde haverá dor e ranger de dentes pelo sofrimento que lá haverá? Jesus Cristo está à tua procura para te salvar. Deixa-te ser achado por Ele, a fim de que receba a salvação eterna, que pode ser alcançada gratuitamente pela fé. Não tem outro meio de ser salvo. A salvação só é alcançada por meio de Jesus Cristo, a graça de Deus oferecida ao homem. No livro de Atos 4,12 está escrito: Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Seu servo em Cristo, Pastor Amaury Borges.